Fala galera, bora reagir a mais um cortezinho top aqui do nosso canal. Jogozinho polêmico, cheio de reviravolta esse do São Paulo com o Palmeiras. Tem sido assim sempre, né? Tem sido assim sempre, não é novidade. Mas vamos ver o que a imprensa e vamos ver se o Gaciba, se alguém vai fazer alguma análise do que aconteceu nesse jogo, se teve ou não teve algum tipo de roubo, algum tipo de benefício para um time ou para outro. Eu não vou falar disso aqui. O negócio é que provavelmente esses dois times vão se enfrentar em uma fase mata do Campeonato Paulista, né? Jogo único, não sei se vai cair nas quartas, na semi. Se for na final é jogo duplo, né? Mas se for antes da final, jogo único, o Palmeiras terá a vantagem de jogar com o seu mando. O negócio é que tá um chororô danado aí. Vamos ver o que a imprensa tem a dizer. Antes, deixa o seu like se ainda não é inscrito, puder estar dando essa força pra gente bater a metinha aí de 100k de inscritos. Eu vou te agradecer muito. Créditos, canais e ESPN. Desconfortável, mas o São Paulo está ameaçado de não se classificar. Sim. Pode se classificar e não ter o mando nas quartas de final, contra possivelmente o Novo Horizontino. É o Ituano no Seria uma próximo surpresa. jogo, né? Ituano. O jogo é fundamental para o Ituano. O Ituano. Pode Porque, cair. por exemplo, os dois concorrentes do São Paulo na chave, São Bernardo e Novo Horizontino, têm confrontos contra adversários que não tem mais nada que fazer no campeonato. Não vão cair nem vão se classificar. Então, em tese, é uma boa chance de São Bernardo e Novo Horizontino vencerem na última rodada. Então, o São Paulo precisa vencer o próximo jogo. Vencendo, né, o São Paulo pode avançar e não necessariamente terá o mando nas quartas. E se pegar na semifinal, potencialmente hoje você pega a tabela, a pontuação, tá pintando aí, né? O São Paulo teria uma quarta de final muito difícil se passar. Mas tá pintando o São Paulo e Palmeiras, jogo único no Allianz Parque. O Palmeiras não deve jogar no Allianz nas quartas, mas deve jogar na semi. Então o Casares está jogando nisso, a gente sabe. Quando o dirigente vem protestar, o jogo já foi, já acabou. Não vai voltar atrás. O que errou, errou, acertou, acertou. Foi o que o Carpini falou na coletiva. Então, O Carpini falou, não mas adianta. aí ele vai lá e Foi. faz aquele estardalhaço, ele age daquela forma. É uma forma de dar uma satisfação para sua torcida, seu torcedor que está magoado, está machucado, que se sentiu se vê representado lesado, por ele, né? Se vê se representado, ele representando São Paulo, então ele vai lá, dá aquela espumada ali, atira para tu que é lado ali, papapá, não sei o quê. E eu tô vendo muito São Paulino assim, agora o Casares parou de ser aquela coisa, né, que fala assim... Ah, o cara é meio moroso, meio político, meio diplomático, aceita tudo. Agora não, agora ele tá representando. É isso aí, vai lá, vai pra cima, né? E eu tenho uma E adianta opinião... o quê? Hã? E adianta o quê? Então, aí que eu vou chegar. As arbitragens, eu acho que pressiona. Ah, pressionou tanto O que eu falei até agora Algo da é Ed. padrão, mas tem uma coisa maior e preocupante que eu vou falar aqui. De um ano pra cá, São Paulo e Palmeiras estão em guerra. Era uma guerra fria até ontem. A gente Mas sabe. um jogou no estádio do outro ano passado. O São Paulo foi eliminado do Paulista ano passado no Allianz Parque contra. Então, assim, de um ano pra cá, São Paulo e Palmeiras entraram em guerra, mas era uma guerra fria. A gente sabe, quem não conhece aí, vai estudar um pouquinho sobre a Guerra Fria. Não fala assim, porque, pô, fala assim, quem não conhece pode pesquisar, vai estudar um pouquinho. Às vezes fica quando eu bravo. tava almoçando Não, assim, estudar é bom, cara. Não tem como Estudo, estudar estudo agora. sempre, carinho, quanto não, mais mas estudo, não, informação... quem não conhece, aparece pesquisar. muitas Pô, padarias, pra não ficar explicando restaurantes. a diferença de uma Guerra Fria... dá pra pesquisar. Não, mas dê um exemplo, talvez seja melhor. Dê um exemplo da Guerra Fria entre São Paulo e Palmeiras, mais especificamente, que as pessoas vão entender. Esse um ano pra cá. Por exemplo... Eles se odeiam, mas não gritam Calma, sobre então, isso. vamos lá. O Casares virou, talvez, uma das grandes vozes contra o gramado sintético. São Paulo jogou lá, perdeu de 5-0. Ele reclamou, o São Paulo, a instituição começou que estava jogando no Allianz Parque, estava bacana no começo. São Paulo passou a virar um inimigo do Allianz Parque. É contra o gramado sintético. Lá os jogadores do São Paulo, vários se lesionaram no ano passado. O episódio do Caio Paulista faz parte dessa Guerra Fria. O São Paulo se sentiu, claro, meio que traído pelo Caio Paulista, mas também não morreu de amores pelo Abel, que aceitou a oferta do empresário e foi contratar o Caio Paulista, que continua sendo reserva e coadjuvante lá. Jogou ontem e tal. São pequenos episódios que você vai vendo. A Leila vai lá e pega a Barueri. Ela que aparentemente junto com o Abel estava gostando de jogar no Morumbi, jogou ali. Não, a Barueri que é o nosso outro campo. Tá errada. O São Paulo... Calma, tem vários fatores. São Paulo se aproximou da W Torre. W Torre que está em pé de guerra com o Palmeiras. O São Paulo foi lá e se aproximou do parceiro do Palmeiras. Isso magoou também o Palmeiras. Pô, como é que é a W Torre? Tem momento, briga aqui, discussão, Allianz Parque fechado e não sei o que e tal, complicando a vida do Palmeiras com shows e tudo mais.
E a W Torre vai lá e faz um acordo com o São Paulo. Centenário do São Paulo em 2030, o plano é a W Torre vai reformar o Morumbi, parecer com o Monumental do River, aumentar a capacidade. Então o São Paulo hoje tem uma relação melhor com a W Torre do que o Palmeiras. Então assim, tem várias coisas de bastidores se encaminhando para o que aconteceu ontem. O São Paulo, aparentemente, como outros clubes, não fica muito satisfeito de jogar no Allianz e não ter o devido espaço para a imprensa lá. É meio que um puxadinho. O último jogo lá que o São Paulo foi lá, o São Paulo foi meio sacaneado, tomou de 5-0. São Paulo ficava, o lugar que fizeram a coletiva, tinha um repórter sentado no chão, perto do lugar onde o São Paulo os gandulas. não se manifestou, né, Bubu? Não, o São Paulo não tinha trouxe falado, isso à tona trouxe ontem. agora, trouxe ontem. São Paulo poderia ter falado antes, mas ficou aquela magoazinha, sabe? Vamos lá no Allianz, a coletiva lá, o técnico tem que fazer um puxadinho, não dá pra botar... O São Paulo descobriu isso ontem que horas? Não, eu tô falando aqui, exatamente o que eu tô falando. O São Paulo tinha isso como guardadinho ali, como magoazinha. São vários episódios. Só que ontem, com essa explanação do Casares, com a troca de notas dos dois clubes, o Palmeiras falando, e tem sua razão ontem, né, de hostilidade, e a gente vai falar depois do Belmonte, teria ofendido de forma... O Palmeiras, inclusive, já emitiu uma nota sobre isso, daqui a pouco. e falando acabou, né? Hoje que continua vai tomar essa medidas cabíveis, né, contra o Belmonte, não sei se contra o Casares, se contra o São Paulo, se essa briga vai para a federação, porque no regulamento ali tem alguma coisa sobre as coletivas e tal. Então, assim, o que era uma guerra fria, digamos assim, meio que velada, e os dois estão brigando. O São Paulo voltou a ser protagonista, a disputar títulos com o Palmeiras. Sim. Eles disputaram nos últimos 3 paulistas, costuma levar duas melhor. vezes final. Costuma levar melhor sobre o Palmeiras. Inclusive na Era Abel, né? Tá empatado agora, porque continua empatado. São 7 na Era Abel. 7 vitórias para cada lado, 8 empates. Mas o São Paulo leva vantagem nos mais jogos eliminatórios que ele venceu. Mas foram 2 paulistas com finais São Paulo e Palmeiras, 21 deu São Paulo, 22 deu Palmeiras. Decidiram a Supercopa agora. Foram 2 Copas do Brasil seguidas. O São Paulo eliminou as 2. A primeira com polêmica, o Palmeiras reclamou muito daquele lance do Caleri, que estaria impedido, aí saiu pênalti e tal. Então, assim, o que há um ano, mais ou menos, havia uma relação cordial, amistosa, proximidade, coisa rara até na história de São Paulo e Palmeiras, que os mais antigos vão lembrar de... Tem palestrinos, sobretudo, palestrinos são os palmeirenses mais antigos, que falam o seguinte: o Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo. Eles tratam São Paulo. Aquela coisa de Segunda Guerra, muita gente acha que São Paulinos naquela época contribuíram para a mudança de nome do Palestra Central para Palmeiras. Tem gente que fala aquela lenda de que o São Paulo tentou tomar o Parque Antártica e tal. Então, assim, o pessoal mais da antiga tem o São Paulo e Palmeiras como um dos duelos mais... extrapola a parte esportiva, entendeu? Extrapola a rivalidade fora de campo. E agora, ontem, para mim, isso ficou escancarado. A gente voltou a esse tempo bélico de São Paulo e Palmeiras. O que no momento, e a gente vai ver depois na nota do Palmeiras, e eu concordo, é muito perigoso. A violência nunca é legal, né? Você ficar criando um clima, uma atmosfera. Porque a gente está vendo uma série de ataques a comissões técnicas, a jogadores. Tem um jogo logo ali, entre eles, possivelmente. Exatamente. Então, daqui a pouco tem confusão séria, pesada, e a gente está vendo dirigentes ou pessoas importantes que estão inflamando o negócio. Estão colocando fogo na fogueira, entendeu? Então, o Casares, para mim, ontem, ele, claro, pode estar irritado, com razão. Eu acho que o São Paulo foi prejudicado na arbitragem ontem, mas ele acabou se excedendo, eu acho, para fazer esse papel, personagem de presidente torcedor, de ir lá representar a torcida. E agora eu não sei, sinceramente, esse clássico não acabou. Não. Vão ter consequências, eu espero que não sejam pesadas, que eu estou falando aqui de questão de violência. Como eu tô falando, daqui a pouco, nesse campeonato, pode ter o jogo único. Seria 27 de março. Palmeiras, são os 2 favoritos ao título. Palmeiras e São Paulo no Allianz. E aí, entendeu? Aí vai ter essa briga. O Palmeiras agora vai deixar o São Paulo da coletiva, o técnico do São Paulo vai fazer. Vai ter quem ganhar e vai arbitragem. ter... E arbitragem. O São Paulo ontem, pra quem não viu, pouca gente sabe dessa daí. São Paulo no telão provocou o Palmeiras. São Paulo no telão Morumbi colocou 2 fantasminhas da Série B. E assim, respeita o pai. E aí tava 17-5, que é o número de vitórias do São Paulo em mata-mata, né? 17-5, São Paulo em cima do Palmeiras. Sabe, respeita o pai botando fantasma na Série B. Então, o São Paulo, assim, criou uma atmosfera, aquela Morumbi raiz, não sei o quê, meio contrária, especialmente ao Palmeiras. Então, o São Paulo, nesse momento, para mim, tá em guerra declarada. Passou dessa fase de
uma falsa briguinha, entendeu? Ou aqui, ó, mexe Falso convívio, né? E agora é o seguinte, agora é bom pro pau, entendeu? Basicamente é isso. Então, eu vejo isso com preocupação. E a gente falava outro dia de liga, de aproximação de clube e tal. Né? São dois clubes que são vizinhos, né? Os CTs são separados por um muro. E a gente está vendo uma série de episódios que não contribuem aí para a paz, a harmonia entre os co-irmãos. Bonito São isso. Paulo e Palmeiras. Muito bonito isso. Ô Pedrão, você teme por esse possível encontro no dia 27 de março? A gente não está aqui plantando nada, são os fatos. O clima de ontem, ainda a repercussão hoje, e que vai se falar muito, e é o que vai acontecer lá na frente, dia 27, se esse jogo acontecer, vai se falar muito sobre tudo que tem acontecido nessa relação São Paulo e Palmeiras. E a gente sabe que isso extrapola ali o campo. Você teme por esse confronto? Eu acho que sim, William, porque o torcedor, ele não é um ser racional. Falo isso quando o assunto é o clássico, quando o assunto é véspera de decisão. Ele não é um ser racional do tipo de... Não é que ele não pense, mas ele coloca a paixão muito acima da razão. E quando ele coloca a paixão, ele entra naquele fanatismo de o que o meu líder está falando é a minha lei. Então, se o meu líder está convocando guerra, eu estou indo para a guerra. E o que está acontecendo hoje é uma guerra. O Bubu já falou da tal da Guerra Fria, a coisa está escancarada desde ontem, né? Porque acusa daqui, acusa dali, você fez isso, você não fez aquilo. Agora os relatos, sabe, complicados, não. Complicadíssimo, né? Criminosos até, porque você não pode chamar alguém de português, de merda, né? Como é a situação do Casares aí do Belmonte, que foram trazidas à tona. Então, quando você vê o líder daquela paixão convocando para uma guerra, o cara que não coloca a racionalidade da frente, no dia da decisão ele está indo para o quê? Ele não está indo para um evento de paz, ele não está indo para uma missa, ele não está indo celebrar o grande futebol, ele está indo para esse momento de guerra. Então, acho que até cabe lá na frente os representantes do clube se sinalizarem que não pode extrapolar ali os bastidores, mas a gente sabe, infelizmente, que muitas vezes a coisa extrapola. O que me preocupa só... Pet, vira outro lance. Que nem eu vou te falar. Um monte de coisa assim. O Casares, essa coisa que eu falo, dois pesos, duas medidas. O Casares berrou no final do jogo contra o Santos por causa da nota. Sim. Não foi? E ele disse que aquela nota condicionou a Edna a apitar mais para o Santos que para o São Paulo, em outras palavras. Porque isso aí está jogando para a arbitragem, né? Isso. O que ele acabou de fazer ontem? Falando, aqui não apita mais. Então, o que ele acabou de fazer mas quando você faz isso, William, não é mas ele faz porque ele faz porque ele sabe que isso tem efeito no futebol brasileiro. Lógico. É isso aí. Você só grita onde você sabe que a tua voz vai ecoar. Claro. Não foi uma Fica nota, gritando foi um pra grito. A lupa fica de outro tamanho. Foi um grito, uma nota, outro grito. Tem que se lamentar também, William, que assim, a gente comenta aqui declaração de quem não joga. Isso é um negócio que é desagradável, né? Então é o presidente que fala, é o vice de futebol, é o gerente que apareceu, é o cidadão lá do clube social que apareceu e gritou também. Esses dirigentes, eles não são protagonistas do jogo de futebol. Né? Eles respondem pela instituição, é o presidente do São Paulo falando, a presidente do Palmeiras. Se eles não tiverem esse então, protagonismo. mas é isso, aí tem a vaidade de cada um. O Casares, o que ele fez ontem, certamente agradou a muitos São Paulinos. Claro. Agradou muito ao conselho dele. Da gente e ao WhatsApp, então, foi uma loucura. Tô bloqueando um monte de São Paulino aqui. Ele tá com democracia. Democracia. Não importa o time. O cara me escreveu, me ofendeu, eu bloqueio. Né? E aí, lógico. Porque o cara acha que você tem que falar a favor do time dele, você tem que falar não sei o quê, você é contra o meu time. Eu aqui, cara, eu tenho meu time, todo mundo sabe qual que é, mas assim, não importa quem me escreve. E aliás, às vezes o cara não sabe teu time, aí ele te ofende, te xinga. Sim. Aí quando ele sabe teu time, desculpa, eu não sabia que você torce pro meu time também. Aí, você é legal, você é bacana. E eu acho que assim, são coisas diferentes, né? A arbitragem e a reclamação do São Paulo é uma coisa, a atitude dos dirigentes / jogadores do São Paulo que não puderam jogar ontem com a arbitragem é uma outra coisa. E a sala de coletiva cedida ou não é uma outra coisa também. É que vai ficando tudo no pacote, vai aumentando a temperatura, né? Vai ver a súmula do jogo, porque o Caleri tava lá, o Rafinha, né? Não jogaram, né? Sim. E estavam ali também esbravejando e o árbitro colocou na súmula. Então o São Paulo pode classificar e chegar para um confronto com o São Paulo. E o Caleri se Isso é aceitável num ambiente sério? Não, tô falando. Fala pra mim. Se a gente vamos para julgamento, tá na súmula, o árbitro acho que vai ser possivelmente punido, afastado e tal, mas alguns dos São Paulinos envolvidos podem ser punidos também. Jogadores, inclusive, que não estão na partida. Tomar um gancho lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Zé. Boa noite. Boa tarde. Esperava você mais contundente. Não, é que eu deixei os companheiros falarem para depois participar. Esperava a nota do Palmeiras vai aparecer lá. Pegada. Boa tarde a todos. Eu tenho 47
Vou fazer Criança ainda. 48 anos. Tá inteiro, hein, Zé? Um pouquinho. Tirando quando levanta da cadeira, tem que andar. Aí já, tá bem. eu comecei a jogar com 16 anos, ou seja, 30 e poucos anos. desde que eu comecei a jogar, o futebol é assim. É isso, é por isso que eu falei. Por isso que eu falei, não aguento mais, toda chata. A pergunta Desde é... antes, na verdade. a pergunta que se faz, que eu me faço várias e várias vezes, principalmente quando tem eleições de presidente, eleições para ou diretor, tal, mas mais para presidente de clube. O que faz um ser humano largar toda a sua vida para ser presidente de clube? Paixão e vaidade. O que faz? Poder. Paixão Às e vezes vaidade. tem, você está sendo bonzinho, às vezes tem outras coisas também, né? O que faz? Eu acho que a primeira O que coisa faz? é paixão e vaidade. O que sim. faz? Sabe, eu não entendo. Não é respeito só, até. né, não é só o presidente do São Paulo, o presidente do Palmeiras, o presidente do Corinthians, todos já fizeram, do Flamengo, todos. Aqueles que têm condições e aqueles que não têm condições, vamos dizer assim, força nos bastidores, aquele que não tem força nos bastidores. Nós estamos cansados de ver isso daí. Vai mudar? Não. Vai mudar? Não. Vai mudar? O Abel, eu já falei isso aqui, o Abel vai algum dia chegar e falar assim, hoje eu fui beneficiado pelo árbitro. Não. O Carpini, o Carille, o dia que esses caras começarem a falar fomos beneficiados, talvez mude. Sabe por quê? Porque aí o presidente, o dirigente vai perder força para fazer isso. Vai perder força, porque ele vai falar o quê? Se o próprio treinador falar assim, não, hoje nós fomos beneficiados. Pode demitir o treinador. Entendeu? Sim, mas sabe o que é? Porque assim... Nossa, um jogador problema- chamado Rodrigo Caio. Para mim é um episódio clássico. Sim, Rodrigo o Rogério Caio. Ceni, Fair play e tal, chegou e falou assim, não foi pênalti? não, foi com O Dagoberto, o Eurico não mandou o ele Dagoberto foi, embora? Quando o Dagoberto, no começo do Campeonato Brasileiro, falou assim, a briga do Vasco vai ser lá embaixo. Mandou embora porque... Então, e era a realidade. O Jô ia tomar o terceiro cartão, porque ia ficar fora do outro jogo. O Rodrigo Caio falou, não foi não. Rapaz, Sim, não, ali é foi... o mundo contra o Rodrigo Caio. Ali foi o fim da linha do Rodrigo Caio, porque o que exatamente. aconteceu no vestiário com o Rogério Ceni ali... O cara foi eles que correto, decretaram- foi ético, Sim. mas isso não assim, pode por no que, futebol. por que eu Futebol falo tem que isso? levar vantagem Por que em eu cima falo que os diretores, os treinadores hoje poderiam fazer isso? Mas os treinadores também interessam a eles. Porque muitas vezes serve também como muleta para os treinadores. Lógico. Né? Então, assim, aqui, por que eu falo isso? Porque os dirigentes, eles não vão, porque eles têm muito, sabe, tem muito contrato, tem muita coisa amarrada, tem relacionamento com a torcida, sabe? Para eles é interessante criar esse tipo de coisa. Só que eles esquecem, quem joga são os jogadores. Quando perde, quem é cobrado de forma até violenta são os jogadores. Bom, galera, situação triste, complicada, acabou piorando mais aí, né, o clima entre as torcidas, mas as torcidas e os dirigentes, né, mas não tem muito para onde correr não, né, isso aí sempre aconteceu, vai continuar acontecendo e dentro de campo vai aflorar mais ainda os jogadores, tomara que os jogadores não cometam aí coisas, deslizes graves aí que possa acabar tirando um jogador de campo, né, machucando um companheiro ali, não é do mesmo time, mas faz parte da mesma profissão. Tomara que isso não aconteça, porque tá perto de os próprios jogadores também começarem a se irritar dentro de campo com essa situação, né, querer entrar mais forte, querer entrar para quebrar um jogador ou outro. Isso aí pode render até uma suspensão para um jogador e render uma lesão também muito grave para outro jogador, né? Vamos torcer para que não chegue nesse máximo aí. Palmeiras invicto, continua invicto desde novembro, 8/11 novembro do ano passado, a última derrota do Palmeiras. Time consistente ainda, bem consistente. Próximo jogo do Palmeiras contra o Botafogo já é um jogo ali, o Palmeiras ainda precisa vencer para terminar na primeira colocação, né? E já tem marcado os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, mas lembrando que esse mês ainda tem, se eu não estou enganado, não estou enganado, né? Copa do Brasil. E tem jogo de Libertadores também esse mês. Já tem jogo de Libertadores e jogo de Copa do Brasil. Antes
do Campeonato Brasileiro que começa, né? Mas para o Campeonato Brasileiro já tem os primeiros jogos. Palmeiras enfrenta o Vitória no primeiro jogo. Vitória que foi campeão, né? Não. Vitória conseguiu a vaga. Não sei, não lembro quem foi campeão. O Vitória foi campeão, parece. Aí depois Palmeiras e Inter, jogo difícil. Mais difícil ainda no próximo, Palmeiras e Flamengo. E esse é mais difícil ainda, né? São Paulo e Palmeiras. Tem sido jogos complicadíssimos. E depois Botafogo Botafogo não. Cuiabá e Palmeiras. Não acho que Cuiabá é besta, tá? Não acho que Cuiabá é besta. São 1, 2, 3, 4, 5. Depois o sexto jogo contra o Atlético Paranaense. Olha, são 6 jogos que vai dizer muito quem é o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tá, gente? 6 jogos que, nossa, encardidíssimo. Tirando o Vitória, né? Não vou nem colocar o Vitória. Mas o Inter, Flamengo, São Paulo, Cuiabá e Atlético Paranaense, rapaz, vai dar ingresia aí, hein? Vamos ver como é que vai ser os primeiros jogos do Verdão no Campeonato Brasileiro. E nesse mês na Copa Libertadores e Copa do Brasil, né? Verdão ao lado do Flamengo ali, time que não perdeu ainda no ano. Só que o Palmeiras não perdeu desde novembro, né? É muito jogo sem perder, né, pessoal? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17 jogos sem perder. Não é para qualquer um. É muita coisa, né? Se consegue uma proeza dessa no Campeonato Brasileiro, pode ter certeza que vai bater campeão.